Estamos de volta com a Arena, vamos olhar para mais uma declaração do Lula lá no Uruguai. Ele disse que as relações com outros chefes de Estado não têm viés ideológico. Vamos ver. A minha relação com o chefe de Estado não tem viés ideológico. Também dije ao presidente Lacalle que minha relação com um jefe de Estado não passa por uma visão de sesgos ideológicos. Os presidentes não precisam pensar como eu. Os presidentes não necessitam pensar como eu penso. Do ponto de vista ideológico. Desde o ponto de vista ideológico. Não precisam gostar de mim do ponto de vista pessoal. Tampouco les deve gustar como sou desde o ponto de vista personal. Eu tenho dito a todos os presidentes da República de todos os países. Sempre digo a todos os presidentes da República de todos os países. É que a relação entre dois chefes de Estado... É que uma relação entre dois chefes de Estado... Só tem duas coisas a fazer. Só há duas coisas que fazer. Primeiro, o respeito à soberania de cada país. Ou seja, primeiramente, o respeito à soberania de cada país. E os interesses de fazer o bem para o povo de cada país. Vamos ao debate. Paulo Cruz, eu começo por você. Dá para confiar nessa declaração do Lula, de que a relação dele não tem viés ideológico? A gente estava até falando, Sambrana lembrou, falamos ontem no programa, Sambrana lembrou agora, da relação do BNDES por meio de financiamento da Odebrecht para obras justamente em Cuba e na Venezuela, esses países que deram calote no Brasil, inclusive. E são regimes autoritários de esquerda. Agora o Lula vem com essa declaração. Como é que é esse contraste entre a retórica e as medidas passadas? Bom, o Lula é conhecido, o Lula e o PT, e essa coisa da união das esquerdas da América Latina e tal, é um assunto conhecido da gente aqui no Brasil, um assunto debatido, é um assunto, inclusive, muito utilizado pela oposição e tal, então já tem muita gente falando sobre isso. Então não dá para o Lula dizer que não tem viés ideológico. Em relação a esses países, é óbvio que tem. É óbvio que as escolhas que ele faz aqui, se o BNDES vai emprestar dinheiro para esse ou para aquele, tem muito dessas decisões por afinidade que ele tem com esses presidentes e, claro, com esse projeto que eu creio que ainda exista, dessa união desses países e desses regimes da América Latina com os quais o Lula tem afinidade. Não só os regimes, mas também os governantes. Então não dá para dizer, pode ser que, sei lá, com a França, com a Alemanha, não tenha. Então, quer dizer, seja meramente diplomático e comercial. Agora, com esses países aqui da nossa América Latina e com especificamente esses governos com os quais o PT já tem relação e o Lula, como pessoa, já tem uma ligação muito próxima, não tem como dizer que isso é meramente comercial, porque já se mostrou no passado que não era assim. Então é muito difícil que agora ele tenha recuado, e já está mostrando que não recuou em nada disso, né, nessa intenção de utilizar o BNDES, o recurso brasileiro, para irrigar e construir coisas nesses países e gerando essas dívidas aí que esses países ficam depois com o Brasil, e dívidas essas que depois o contribuinte brasileiro tem que pagar, como você mesmo pontuou aí dias atrás. Então, assim... É claro que tem viés ideológico, ele não precisa tentar enganar a gente com isso, que a gente sabe que tem e que ele vai continuar tendo. Né? Eu não acho nem errado que ele tenha, e é bom que fique claro que ele tem, mas ele não pode prejudicar o país por isso. Se ele não prejudicar o país por isso, tudo bem, pode continuar tendo. E a primeira, Sambrana, a agenda internacional dele é na Argentina, um encontro com um presidente aliado. E um encontro em que ele priorizou também a reunião com o presidente cubano, chamado, evidentemente, por muitos de ditador, em razão do regime cubano que já vigora há muitas décadas. Fica aí um contraste entre a retórica e a prática, ou é um aceno mais para o futuro que pode mudar, já que, como presidente, precisa ser pragmático e se relacionar com todos? Eu acredito que fica uma contradição no discurso dele, mas historicamente o presidente brasileiro sempre faz a primeira visita à Argentina. Isso tinha cessado no período do Bolsonaro, mas historicamente tem uma tradição. A Argentina é destino geográfico. Tem uma tradição. Eu acho que essa questão do BNDES, eu acredito que o Brasil está querendo se impor economicamente, aumentar sua área de influência, despejando dinheiro nesses países. Isso não é muito diferente do que, por exemplo, a própria China faz.
A China tem aquela famosa Rota da Seda, que é o novo caminho de infraestrutura que vai ser a área comercial, ligar a China, a Ásia, a África e Europa. Né? O Banco da China está despejando dinheiro em vários países da região para financiar obras que vão interligar essa rota. Hoje já tem mais de 51 bilhões de dólares em prejuízo por conta disso, o banco chinês. Só que tem uma área de influência muito grande. O problema é que o Brasil não é a China, não tem esse dinheiro todo para ficar despejando em países sul-americanos financiando obras. O Brasil tem muito problema de infraestrutura. O Brasil precisa desse dinheiro investido aqui, no Brasil. Então, que foi um tema, inclusive, da disputa eleitoral. Quer dizer, por que investiu na expansão do metrô de Caracas se falta metrô, por exemplo, em Belo Horizonte? Pois é. Então, assim, pode se dar bem com os países? Ok. Mas a gente tem muito problema de infraestrutura ainda para resolver aqui internamente, em vez de ficar financiando obra em outros países da região. Raquel. Olha, Felipe, a nossa Tarja pergunta, né? Lula convence ao justificar a relação com os outros países, ele diz que não tem viés ideológico. Eu queria responder a pergunta com uma apuração do dia da posse, no dia da eleição. No dia da eleição, o presidente francês Emmanuel Macron ligou várias vezes tentando parabenizar o presidente Lula. Ele falou ali, o assessor direto dele com um assessor próximo do Lula. Ele queria ser o primeiro a dar parabéns ao Lula para tentar iniciar, fortalecer essa relação, até visando o acordo Mercosul-União Europeia, que a gente está falando agora, e não conseguiu. O entorno do Lula brecou isso e Lula falou primeiro com a Argentina, falou primeiro com o líder cubano e até me relataram que naquele momento o Lula dizia, mas e o Biden? E o Macron? Ele queria o prestígio, né? Eu quero falar com eles. Mas havia um entorno dele ali muito forte que vetou. Macron só consegue falar com ele no outro dia. Então, assim, não é verdade. Existe dentro do PT, e isso é muito forte, isso continua nessa gestão Lula, a despeito de algumas áreas do governo que remem no outro sentido, uma ideologia muito forte na política externa. E a visita para a Argentina não é o problema. A Argentina é destino geográfico, é natural que se comece por ali. Depois já foi dito que o Brasil vai aos Estados Unidos, que o Brasil vai à China. O problema é esse tipo de discurso, de você ficar sempre voltado a apoiar a ditadura latino-americana, a retomar os empréstimos do BNDES, que, como a gente discutiu aqui, o problema não é o mecanismo, é você usar o mecanismo de uma forma política para favorecer os seus amigos, os seus interesses, os seus aliados, sem prestar atenção direito nas garantias, e aí no que vai evitar que você sofra, eu digo o povo brasileiro, sofra um calote, como aconteceu no caso de Venezuela e de Cuba. Então, assim, existe essa ideologia muito forte dentro do governo, dentro do PT, e as declarações do Lula nesta primeira visita e também os fatos concretos, o encontro que ele faz com o cubano, o encontro que só não aconteceu com o Nicolás Maduro, porque Maduro não consegue chegar à Argentina, então é uma prova muito concreta disso. E lembrando, desculpa, é rápido, lembrando que o Lula, enquanto preso em Curitiba, recebeu a visita de Alberto Fernandes como presidente da República da Argentina. Ele foi o único, ele era presidente. Por isso que eu mencionei que é aliado. Presidente argentino veio ao Brasil visitar o Lula na prisão. Mas aí, de novo, eu também... Isso também é uma a questão... imagem forte, tem toda a questão da relação com o kirchnerismo, que também tem problemas de corrupção gravíssimos, mas a Argentina é uma democracia. Diferente de Venezuela e Cuba, que são ditaduras. E o Lula ainda fez campanha para a eleição do Nicolás Maduro, por exemplo, gravando vídeo, mandando para os venezuelanos. Uchoa, como é que você vê essa tensão entre ideologia e pragmatismo na política externa? Quer dizer, o que é e o que deveria ser?
Eu acho que o discurso do Lula ele é sempre muito floreado, no sentido de que o que ele tem que dizer, né? Ele tem que dizer que, olha, eu falo com todo mundo. E isso é verdade. Quer dizer, eu fiz muitas viagens do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. E, de fato, o Lula, por exemplo, o Bush, em termos ideológicos, o Lula e o Bush não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Mas ajudou, de fato. Eu vou até citar uma outra coisa que também é uma área minha. A Olimpíada no Rio de Janeiro, ela só existiu por conta desse convencimento do Lula em vários países e muitos deles ditaduras. O BRICS, por exemplo, quando o Lula conversar com o Putin ou com o Xi Jinping, ou mesmo com o Narendra Modi lá na Índia, que hoje de democracia índia está devendo muito, quer dizer, é muito complicado você achar que você só vai conversar com as pessoas que são mais próximas a você. Embora eu concorde que eu acho que não existe ditadura dos amigos, eu acho que ditadura é ditadura. E isso tem que ser deixado claro, não dá para criticar um lado e não criticar o outro lado. Mas eu me lembro que no Lula 1, por exemplo, era o Luiz Fernando Furlan, que era o ministro do Comércio, que era brilhante, né? Ele vinha da Sadia ali, o cara. Eles mais que dobraram o comércio exterior do Brasil em 4 anos, assim, e foi muito um trabalho desse lado do convencimento internacional, de chegar em cada país, olha, o que você tem para vender, o que eu tenho para comprar, e vice-versa, e o que pode dar certo. E o Lula é muito bom nisso. O Lula tem uma característica muito brasileira nesse aspecto, que ele é simpático, as pessoas gostam dele. Ele bota a mão, ele encosta, ele conversa, olho no olho, mesmo não falando inglês, mesmo não falando nenhum outro idioma, mas ele tem essa capacidade e funciona. Então, eu acho que esse pedacinho do discurso ali é um pouco para inglês ver, mas o que ficou claro, talvez, como mensagem é que eu vou pelo mundo, independentemente da questão ideológica, porque o Brasil precisa voltar ao mundo, que é algo, aliás, né, que você vê no Financial Times, no Wall Street Journal, todo mundo reconhecendo porque o Brasil está voltando ao mundo com o Lula, já que com o Bolsonaro ele era praticamente um ostracismo, né? Obrigado, Show. Nossa produção vai refazer a conexão com o Show, porque teve um pequeno desgaste aí do sinal. Ele já volta. Diga, Raquel. Não, só uma ponderação curtinha. Sim, o Lula está reestabelecendo essas conexões, até porque Jair Bolsonaro era um pária internacional, então a comparação é abaixo da crítica. E o Agora Lula... também era, né, só um parêntese, também era criticado por fazer relações internacionais com base em ideologia também. Quer dizer, Ele relação com Donald Trump nos Estados Unidos, com o Matteo Salvini da Itália, com outros também. Ele não tinha em mente o interesse nacional, era só esse esquema de extrema-direita que ele buscava. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, e me lembro muito disso do Lula 1 em 2003, o ministro Luiz Fernando Furlan, era essa ideia do mascate, acompanhei viagens do Furlan para a Nigéria e para a Argélia, eu me lembro de viajar, né, a bordo daquele sucatão, nas viagens, nas missões de empresário, e a gente ia como repórter acompanhando ali no início da minha carreira, e ele fazia realmente um trabalho intenso, mas a gente não pode esquecer que o Brasil surfou ali no boom das commodities. Então, esse aumento de comércio internacional gigante que o Brasil e toda a América Latina teve, que o Lula comenta no discurso de hoje, ele é muito resultado desse boom das commodities internacionais, assim como do trabalho do presidente Lula e do ministro Furlan, mas também do boom das commodities que, infelizmente, a gente não está vivendo agora. Do ponto de vista do mercado, o que interessa é a relação comercial ser favorável ao Brasil, é isso, Sambra? Sempre, né? O mercado olha isso, ele quer que o Brasil, assim, todos os dados econômicos, a gente vai ver se o Brasil tem superávit, e isso impacta, obviamente, nos outros índices econômicos do país. Então, o agro, por exemplo, é uma potência, todo ano o agro dá superávit, é o que segura muito o país, principalmente por conta das commodities. De fato, o que vai fazer com que o mercado fique animado é o Brasil vender mais, ter superávit, a economia crescer, e isso é importantíssimo. Então, se ele conseguir ser esse vendedor, como o Shoa falou, que acompanhou ele e viu, testemunhou ele sendo esse vendedor, se conseguir trazer dividendos para o Brasil, é sempre melhor. E como você acha que o BNDES deveria atuar, né? Porque ao longo da corrida eleitoral, diferentemente desse discurso que ele fez agora, ele prometeu usar o Banco de Desenvolvimento para ajudar pequenas e médias empresas. Quando ele volta a defender financiamento de engenharia para outros países, automaticamente
Isso remonta a grandes construtoras, de empreiteiros bilionários. A gente está falando de Odebrecht, de empresas, inclusive, envolvidas em escândalo de corrupção na Petrobras. Para que o BNDES deveria ser utilizado? O BNDES tem que ser utilizado para fomentar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, principalmente do Brasil. Então, de fato, ajudar os pequenos e médios empresários a terem acesso a um crédito mais barato, esse é o papel do BNDES. E é possível fazer isso sem gerar distorções no mercado? Investir em obras aqui no país. Tem hoje aqui casos críticos. Assim, no saneamento agora a gente está tendo mais investimento porque mudou o marco regulatório e as empresas internacionais e até as nacionais estão investindo muito nesse segmento, mas você tem vários outros segmentos de infraestrutura, estradas, enfim, que precisam de dinheiro do BNDES. Não obras fora do Brasil, gasoduto na Argentina, enfim. Sabrina, vou fazer uma pequena ponderação. Esse mecanismo de financiamento de serviços de engenharia e exportação, ele existe em vários países do mundo. Então, você tem Exim Bank nos Estados Unidos, tem no Japão, tem na Itália. Ele não necessariamente é um mecanismo ruim, porque você estimula a exportação de bens e serviços no Brasil. Então, você estimula a exportação de muita máquina, muito equipamento, você gera emprego aqui, renda aqui no Brasil. Eu concordo com você. Rapidinho, só que o problema no momento que você faz esses empréstimos e você quebra todos os critérios técnicos, você aceita qualquer tipo de garantia, e aí você toma um calote, aí você transformou aquilo num problema enorme. É nisso que eu ia ponderar com você. A gente tem o histórico recente do BNDES de financiar essas obras de calote e de prejuízo. Então, a gente tem a carteira ao longo do tempo, acho que são 10 bilhões de dólares. De reais. Me ajuda aí, Felipe. São 10 bilhões de reais. A carteira inteira. Eu vou recuperar esses números. A carteira inteira. E aí, Cuba... Não, 10 milhões de dólares. A carteira toda de financiamento de serviços de engenharia do BNDES para o mundo. E só Venezuela e Cuba... Venezuela e Cuba são 2,1 bilhões de dólares, que são mais de 10 bilhões de reais. Então, você vê que são 2 bilhões de dólares que deram problema numa carteira de 10 ao longo do tempo. E aí, essa carteira de 10 bilhões é de 1980 para cá. Também teve problemas. Então, assim, não é que o mecanismo em si, ele seja totalmente execrável. É preciso ter cuidado. Só que eu acho que falta uma maturidade institucional e é complicado para o Lula falar nisso, porque foi ele que tomou a decisão política de conceder os empréstimos para o Porto de Mariel em Cuba, da forma como concedeu, com as garantias que concedeu, que deu no que deu. E Paulo Cruz... mas eu acho que por isso, por isso exatamente que esse governo vai ter que ter um cuidado muito maior, porque tudo isso que a gente está conversando é exatamente o que a gente não gostou, né? E cobramos, né, como sociedade, né? Exatamente. Então, eu acho que o governo tem terá essa obrigação de se fazer isso, porque eu me lembro de Angola, eu fui em Angola cheio de Odebrecht, Panamá, Peru, um monte de países fizeram, né? Como você falou aí, dos 10, 2 deram errado, 8 deram certo. Os Estados Unidos fazem isso muito, né? Eles te dão aquele dinheiro todo, mas tudo que você comprar tem que ser dos Estados Unidos, das empresas americanas. São elas que vão lá construir, são elas... Enfim, você vê isso no Iraque, né? Depois da guerra, enfim. Isso é muito claro, onde não é um mecanismo, como a Raquel falou, ruim. A questão realmente são as garantias. E essas garantias, eu acho que hoje é impossível para um governo do PT não enxergar o perigo que é fazer isso de novo com os mesmos erros, né? Obrigado, show. Paulo, o problema que a gente está apontando aqui do ponto de vista cultural é o capitalismo de compadrio. Foi isso que gerou muito desgaste para os governos do PT, para o Lula, para a própria Dilma Rousseff. E nesse caso específico do BNDES gerou mais ainda, porque é o capitalismo de compadrio a serviço do socialismo internacional, de regimes autoritários, e que ainda deram calote. Então é toda uma cadeia de elementos negativos e que, obviamente, foram explorados pela oposição política ao PT. E o Brasil tem esse histórico, né, de uma relação público-privada muito embaçada por interesses oportunistas. Exatamente. Agora,
não tem como a gente não ser gato escaldado nesse assunto, né? O Sambrana está falando aqui, o histórico recente é muito ruim, muito. Então, quer dizer, é lógico que a gente vai ficar com o pé atrás, a gente vai dar calma, ver bem isso aí, como é que vocês vão fazer, porque o histórico não é bom. Então, a Raquel falou, não, o mecanismo não é ruim, não é, né? Mas o que a gente vem experimentando ao longo do tempo recente é um prejuízo enorme para o país. Então, é claro que a gente tem problemas estruturais muito grandes e que precisam ser solucionados também. Então, isso precisa ser ponderado, né? Agora, isso é muito forte no Lula e no PT, essa ideologização do recurso público para fazer esses esquemas que eles gostam de fazer com os parceiros ideológicos e não exatamente comerciais daqui da nossa América Latina. Então, assim, não adianta, a gente vai sempre olhar com desconfiança isso, até que se prove o contrário. Né? Eu vou ser o primeiro a estar com o pé atrás com isso, falar, olha, a gente já sabe que isso não deu certo antes e vai ser muito difícil dar certo agora, nos termos em que o Lula e o próprio PT têm o costume de ver, né, como é que essas relações funcionam, como é que ele olha isso, qual é a visão de mundo que ele tem quando ele fala, vou emprestar para esse ou para aquele, vamos emprestar aqui, vamos ajudar ali. Então, assim, o que está por detrás disso que ele está fazendo do ponto de vista pragmático, o que há de ideologia por trás disso? Esse é o grande problema. Vencer isso é o desafio. Raquel, você vai falar, a gente precisa encerrar essa rodada, só queria tocar num ponto que é o seguinte, essa desconfiança toda, ela é legítima porque ela tem fundamento naquilo que foi a ação concreta, prática, histórica, durante os governos passados desse mesmo grupo político. E a maneira como o Lula colocou o assunto na Argentina, que já é um assunto sensível por causa disso tudo, foi a pior possível. Porque ele diz que é pura ignorância daqueles que criticam o financiamento de engenharia para outros países. Olha, não é ignorância, é o conhecimento dos fatos históricos. Exatamente. Então, existe uma desconfiança, é claro que isso tem que ser separado do modelo, e o modelo saudável, ele evidentemente é bem-vindo. Diga. Não, o que eu queria só ponderar é que assim, o governo não está se preocupando, e o governo que tem todo esse histórico, em dar sinais da volta desse capitalismo de compadrio, logo no início do governo. A gente está no primeiro mês. A gente tem essa declaração do Lula, a gente tem o ministro Rui Costa falando em mexer nos esquemas de leniência das construtoras que assinaram leniência pelos casos de corrupção, e a gente teve o Lula viajando para a reunião lá do meio ambiente no jatinho de um empresário amigo e dizendo que está tudo bem. Então, assim, não tem nenhuma preocupação desse governo, a despeito de todo o histórico, de chamar atenção para isso, de dar mostras desse capitalismo de compadrio. Isso chama muita atenção. E isso depois de uma disputa eleitoral bastante acirrada. O show rapidinho para a gente fechar. Só uma coisinha, eu acho que essa nossa dificuldade como sociedade de lidar com dinheiro não é só do lado dos governos, né? A Lojas Americanas é um caso muito claro, né? A gente voltou aí, falamos no começo, mas o ponto de vista da Loja Americana é que eles cometeram uma pedalada que tirou uma presidente. E os bancos acham que é fraude, mas cadê a CVM, cadê as agências para monitorar isso aí? Cadê as auditorias? Tantos anos isso acontecendo, e o Ike Batista, gente, e a JBS, e a Odebrecht, quer dizer, isso acontece. Há uma cultura de pouco cuidado com o nosso dinheiro.